Eu falo para vocês, por que a gente não tem educação para todos? Porque existe educação privada, que quer cercear a educação pública, porque a educação privada é vultosamente lucrativa no Brasil. A gente tem um gigante chamado Croton, que é o maior conglomerado de instituições de ensino privado do planeta Terra. Tá com o grupo Cogna, né? Que é o grupo dele. Tá O com Cogna tá dentro da Croton. Tá, O Cogna é o grande. Acho que tem 80% já do mercado privado, né? E isso, imaginem, se nós tivéssemos faculdade gratuita, acessível, universal, de qualidade, por que a Cogna ia existir? Não ia. Existe um cerceamento do serviço público que não é por uma questão moral e de desvio. Existe o desvio, mas ele não é a raiz do problema. A raiz do problema é que precisa haver esse espaço de demanda para que a iniciativa privada lucre com esse espaço. É isso. E é essa estrutura de exploração que a gente quer abolir. Se não houver a propriedade privada dos meios de educação, para fazer uma analogia, não é possível que haja essa estrutura que cerceia os serviços públicos. Porque a Cogna faz uma quantidade gigantesca de lobby para que isso aconteça. E se a gente for ver a reforma do ensino médio, isso é o avanço desse projeto de sucateamento do ensino público. Só para entrar nesse ponto, que é bem legal o que você está falando, e me chama a atenção de uma coisa interessante. Quando você, então, por exemplo, nesse grupo você tem uma burguesia controladora que tem esse interesse em erodir a educação. Sim, sim. Só que tem um antagonismo interessante, porque no mesmo tempo na iniciativa privada, hoje no Brasil, e é um retrato, tem muita posição aberta, vagas de emprego que não são preenchidas porque as pessoas não têm qualificação para ocupá-las, ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de desemprego muito grande, elevada. Ou seja, minha leitura não existe uma sincronicidade, alinhamento entre burguesias. Não então, existe, isso é verdade. O que você está falando, o próprio Engels fala, o capitalismo ele é anárquico. Ele não é organizado o suficiente para extrair o que a gente tem de melhor. O que o Marx e o Engels dizem é, o capitalismo, ele desenvolveu as nossas forças de uma maneira inédita, que a gente nunca tinha visto na história, só que ele atravanca o nosso potencial. E a gente sempre dá o exemplo. Quais foram os 2 maiores saltos produtivos da história da humanidade? União Soviética e China. Por quê? Porque eram economias que eram centralizadas, que tinham pleno emprego. E a aplicação do pleno emprego centralizado e coordenado, planificadas, né? Planificadíssimo, fez com que a União Soviética saísse do arado de madeira e tivesse um programa espacial em 30 e poucos anos. Isso nunca tinha acontecido, sabe? Então, isso que você está falando, você tem toda a razão, e eu te dou um outro exemplo. A educação pública brasileira, ela é um exemplo muito interessante disso que você está falando, porque houve sim a demanda da burguesia pela melhoria da educação pública, só que de que forma? Vocês já ouviram gente falando assim, pô, só estudei até a 8ª série, e gente mais velha, só estudei até a 4ª série? Já pararam para pensar o porquê? Por que ninguém fala assim, só estudei até a 7ª? Só estudei até a 6ª? Só até a 3ª? Porque antes, gente, o Estado não tinha a obrigação legal de te fornecer o ginásio e não tinha obrigação legal de te fornecer o ensino médio. Até 1973, o Estado só tinha a obrigação de te fornecer até a 4ª série. Por isso que era muito comum as pessoas entrarem, estudarem até a 4ª série e saírem para trabalhar. Só que a gente foi desenvolvendo a economia brasileira, abrindo mais postos de trabalho no qual precisava de mais mão de obra qualificada, e aí houve uma demanda para ampliar o ensino para formar essa mão de obra para outros postos. Então se ampliou o ensino até a 8ª série fornecido pelo Estado. O ensino muito básico, mas que era necessário para formar uma nova mão de obra que estava escassa no Brasil, para desenvolver o capitalismo brasileiro. Isso aconteceu de novo na década de 90, com a falta de mão de obra e o avanço da educação pública no Brasil. E aí, na década de 90, em 1996, foi aprovada aí a obrigatoriedade do Estado de te fornecer ensino médio. Por isso que até pouco tempo atrás a gente via pessoas falando, só estudei até a 8ª série, nunca a 7ª, nunca a 6ª. Porque quando você chegava nessa etapa, você tinha que prestar vestibulinho. E o vestibulinho era um verdadeiro filtro de pobre. Muita gente na 4ª série fazia cursinho para entrar na 5ª. Nossa. Fazia um cursinho depois da aula para fazer a prova. Imagina, a maior parte das pessoas já estava trabalhando na 4ª série em si. Só que o Estado era forçado a fornecer. Era obrigado a fornecer por lei, né? Então, aí a educação brasileira, ela se expandiu para praticamente todos os municípios. Ela é muito precária, mas ela está em todos os municípios. Porque ela é benevolente? Não. Justamente pelo que você está falando. Porque o Brasil precisava formar uma mão de obra para uma determinada
etapa do desenvolvimento do capitalismo. Não falamos da reforma direito do MEC. Porque a gente pulou uma coisa que é importante. Você falou aí que me você pega foi... no pessoal. Você foi... Exatamente. Você foi na manifestação também, né? Tem uma nova grade, né? Para a galera entender. Saiu uma nova grade no ensino público com disciplinas... Particular também, é nacional. Isso. É do MEC. Não. Isso é reforma da estrutura do ensino médio para todo o ensino médio, não é só público, não. Muitos colégios particulares, por terem poder econômico, simplesmente se recusaram a aplicar. Mas, é mesmo? Sim, aconteceu já. Mas é de tão bizarro que é a proposta? É horroroso. É uma coisa assim... Não tem nada que serve ali que você fala, não, isso aqui é interessante? Não, porque ele foi feito para precarizar. O objetivo era esse. Então, lembra que a gente estava falando a respeito de o ensino precisa ser precarizado para abrir espaço para um dos setores mais lucrativos do Brasil, que é o setor de educação? Uhum. Essa reforma do ensino médio, ela vem para aumentar a desigualdade entre o ensino público e privado. Porque da maneira como ela foi desenhada, ela só consegue ser aplicada com qualidade, com o mínimo de qualidade. Eu ainda sou contra pela ideologia por trás dela. Mas mesmo assim, mesmo aplicada com qualidade, ela só consegue ser feita com escolas que têm muitos recursos. E não é surpresa para ninguém que mora nesse país que as nossas escolas não têm recursos o suficiente. Não tem. Isso não é surpresa. Nem as particulares, inclusive. E tem um outro problema. A maior parte das particulares, tem muito particular de bairro. Particular que é um negócio familiar, sim, que é aberto. Aquela biblioteca, aquela coisinha pequenininha, sabe? E essas também não tem recurso para aplicar. E uma coisa que a gente não pode esquecer é como essa reforma não afeta só os estudantes, afeta os professores também. Porque nós temos um problema no Brasil que é problema de formação de professores. A partir do momento que as universidades particulares começaram a se expandir e se tornar dominantes, principalmente entre as classes mais baixas. Eu estou usando a palavra classe aqui no recorte do IBGE, tá? Não classe como nós marxistas aplicamos. Né? Tá. Então, classe D, E, C. Né? As pessoas mais pobres, na maior parte das vezes, fazem faculdades particulares. Sim. Essas faculdades particulares são verdadeiras fábricas de profissionais. No ensino não é diferente. Então, são pessoas que têm uma formação do mínimo do mínimo. Tem uma formação fraca porque não tiveram a oportunidade de ter acesso. E aí você vai exigir que essa pessoa pegue um itinerário formativo misturando história com biologia e... Gente, eu pedi pro meu público mandar as matérias mais esquisitas que eles viram no dia a dia, alunos e professores. Tinha matéria de usar hashi, tinha matéria de fazer sabão. Matéria de usar... Eu não tô brincando. Vamos devagar aí. Matéria de usar hashi. Sabe por quê? Porque a reforma do currículo Porque é para aumentar o restaurante japonês, a galera não tá eu consumindo. Não sei. Entendeu? Sabe por quê? Porque o professor não tem formação para dar outro curso e ele precisa dar. Ele não tem preparo. E isso vem junto com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que também faz com que a interdisciplinaridade se torne dominante num país que não forma seus profissionais adequadamente para aplicar interdisciplinaridade. Gente, eu fiz a maior universidade do país e eu não consigo dominar a BNCC. Eu não consigo aplicar esses itinerários, eu ia ficar desesperado. Eu imagino quem teve um ensino muito mais precário que o meu. Então, para vocês saberem o que é a reforma do ensino médio, porque acho que quem saiu da escola nem deve estar tão ligado nisso, né? Uhum. Teve uma mobilização gigantesca em 51 cidades, no dia 15, dos estudantes secundaristas e das organizações revolucionárias para revogação do ensino médio. Professores entraram também? Sim. Eu fui lá. Se vocês me seguirem nas redes, vocês vão ver vídeos de nós da Soberana lá, entrevistando as pessoas, falando com os líderes, tanto estudantis quanto os professores. A gente conversou com todo mundo e quer saber o que está acontecendo. Ontem foi dia 22, teve outra manifestação. Legal. E a gente vai continuar manifestando, porque esta reforma é irreformável. Não existe reforma da reforma. O Lula já fez um aceno para não revogar isso, revoltou muito as bases, muito mesmo. Então a gente está lutando porque isso, com o tempo, vai começar a agravar cada vez mais as desigualdades que o ensino brasileiro já tem. E aí por quê? O que a reforma faz? Ela diminui a carga horária comum e aumenta a carga horária entre 1 milhão de aspas opcional. Essa carga opcional é num formato de itinerário formativo. Esse itinerário é estruturado pela escola. E esses itinerários são interdisciplinares. Então, é lá que a gente vê matérias de projeto de vida, empreendedorismo, educação financeira. Gente, pensem numa escola pública de bairro. Quais professores lá têm formação para ministrar essas matérias? Que a gente não tem nem juízo de valor sobre a matéria em si. É o preparo mesmo. Às vezes o professor sequer consegue ministrar a matéria que ele ministra com qualidade porque ele não teve acesso.
A formação dos professores é precária nesse nível. Ou tá? seja, os alunos estão deixando de estudar matemática, Sim, física, diminuiu química. essa carga horária, só deixou, na verdade, matemática não. Só 2 aumentaram, português e matemática. Por que vocês acham? Porque tem que formar uma mão de obra que saiba fazer conta e escrever o próprio nome. É isso que é importante. Só. O resto diminui história, diminui sociologia, diminui filosofia, diminui geografia. Tudo foi diminuído em lugar desses itinerários, e aí que tem um pulo do gato. Na legislação, você só é obrigado a ministrar 2. Não sabia. Ou seja, você pode escolher, contanto que sejam os únicos 2 que tem, né? Porque as escolas que não têm recursos vão fazer quantos, gente? Vão fazer o mínimo. É lógico. Lógico que vão fazer o mínimo. E isso abre outra premissa. Lembra da polêmica do notório saber? Professores que não eram mais licenciados podiam dar aula porque eles tinham Sim. reconhecimento de notório saber. Agora a gente tem nessa legislação o notório reconhecimento. Tipo assim, eu tô na rua. Não é só aí, isso. Ian, tô ligado. Eu te notei e você foi notado por mim. Reconheço-te. Não, o notório reconhecimento não é para pessoas, Caralho, é para empresas. Agora, Como assim? nos itinerários formativos, a legislação abre a premissa da aula ser terceirizada à distância por empresas que não são educacionais, que não são de educação, que são empresas que têm notório reconhecimento. É a precarização da precarização da precarização. E por que a Cogna e esses think tanks de direita, que tipo o Renova BR, esses caras foram tão favoráveis à BNCC e à reforma do ensino médio? Simples. Para vender curso. Os professores vão precisar se formar para se adequar à BNCC e o novo ensino médio. Quem que vende o curso? A Cogna. Quem que faz a apostila? A Cogna. Aí não Eles tem são- a estrutura do Conselho Nacional de Educação, que, se não me engano, ele é ocupado por instituições públicas e Sim, privadas. sim. Só que eu lembro, na época de estudante, né, universitário, eu fiz parte de teor acadêmico, eu estava no rolê ali, né? Movimento estudantil, né? E, bom, passei por algumas greves na Unesp, eu sou unespiano, né? Estudei no interior de São Paulo. E eu lembro que, aí, quando eu fui me aprofundar nisso, eu olhava as cadeiras, são números ímpares, e até para ter um voto de Minerva em caso de empate. Mas aí você compunha pelas grandes estaduais aqui de São Paulo, que é a USP, Unesp, Unicamp, juntas eram um bloco, as FATECs acho que era um outro bloco, as outras federais eram outro bloco, e o resto todas instituições privadas. O que me chama, o que é curioso, porque agora você tem uma instituição privada que ocupa 80% das privadas. Você tem, não é nem mais oligopólio, é um monopólio. É monopólio. E dessas 7 cadeiras, 4 estão em instituições privadas. Não sei se mudou isso. A galera que puder ajudar, se puder pesquisar, não sei. Faz tempo que eu não vejo Mas isso. então, esse voto de Minerva, se precisar, sempre talvez vai ser tendencioso à iniciativa privada. Mas você sabe como a reforma do ensino médio foi aprovada? Ela foi aprovada por meio de medida provisória. Canetada. Canetada. Não foi discutido com a base. Então, por que eu tô nesse debate desde o começo? Porque eu fazia USP nessa época e meus professores falaram, a gente tá militando contra a reforma do ensino médio, a gente acha que a nossa profissão vai ficar muito precarizada. Aqui o Michel Temer aprovou por meio de medida provisória, ele passou primeiro para depois debater. Todas as vezes que teve debate, que devem ter sido pouquíssimos, teve protesto, a galera entrou lá, fez manifestação, porque o projeto era horroroso e tava na cara que ele ia aprofundar as desigualdades. Não deu outra. Quando ele começou a ser aplicado, ele começou com escolas exemplo. Então começou com, nossa, no itinerário tem 18 matérias. Ficou, uau, é o ensino médio da escolha. Reclamam tanto que o ensino médio ensina coisas que os alunos nunca usam, né? Então vamos fazer isso. Só que aí quando começou a entrar nas escolas precárias, aí todo mundo se ferrou. Os alunos se ferraram. Os alunos têm aulas que não servem pra nada. Diminuíram a carga horária e eu saliento pra colocar cereja no bolo, um ponto. Pensa no vestibular, gente. Pensa na desigualdade que vai ser um aluno que fez uma escola precária no formato do novo ensino médio e quem fez uma escola boa. E quem pôde fazer um cursinho estudando as matérias específicas do vestibular. Essa desigualdade vai criar um abismo imenso, que já era um abismo. Que a gente estava conseguindo avançar em passos muito tímidos, assim. E agora, com a reforma do ensino médio, isso é uma das coisas que é uma das reivindicações dos alunos. Isso vai aprofundar a desigualdade no ensino superior. Porque o crivo para entrar no ensino superior, que é acessível, que é o ensino público, na maior parte das vezes, é o vestibular. E aí as pessoas que não têm acesso a um cursinho particular, não têm acesso a uma escola que consiga dar esse aporte para eles prestarem o vestibular,
vai fazer com que essa desigualdade fique cada vez mais visível, né? E aí, novamente, as faculdades públicas, que são mais baratas, que usam ProUni, que usam FIES, que são 2 programas que nós comunistas somos opostos, né? Eu não consegui conjugar o verbo. Não tem problema, opusemos. Nós Ok, acho que opusemos é isso, é. nós nos opusemos. Porque são os 2 programas que criaram a Cogna. O FIES literalmente criou a Cogna. Porque as faculdades orientavam os alunos a pegarem o FIES, o banco pagava, o aluno muitas vezes não era formado, ficava endividado, o dinheiro foi para a faculdade e o aluno ficou endividado e o Estado que bancou. É ruim para todo mundo que está fora da instituição privada. E ainda a qualidade do ensino é... Precária. E aí no final ainda tira todas as dívidas do FIES e quem paga são as outras pessoas que trabalharam. Não, pô, aí é o metaverso, É o metaverso. E esse dinheiro, da loucura. esse dinheiro público que é usado no FIES para pagar essas instituições privadas não é usado para financiar as instituições públicas, que é o que a gente defende. Sim, para poder reforçar Para a expandir base. o ensino federal, que já foi bastante expandido na época do Lula e da Dilma. Né? E foi uma coisa que veio junto com outro avanço que nós julgamos muito pertinente, que é a política de cotas, que foi muito importante nesse período e não veio só com a divisão das vagas para pessoas que se adequavam às cotas, mas veio junto com a expansão das vagas.